E aí galera, aqui é o Renato da Hagtronics e hoje eu vou estar ensinando a lei de Ohm, que é uma matéria que cai aí no vestibular, no Enem e também para quem está iniciando aí a faculdade de Engenharia Elétrica. Pode estar aprendendo aqui com a gente também. Então, para iniciar, eu vou estar falando dos parâmetros de um circuito elétrico. Então vamos começar pela tensão. A tensão ela é representada pela letra V ou U. E também é chamada de DDP, diferença de potencial. O segundo parâmetro é a corrente. Corrente elétrica, que é representada pela letra I. E o terceiro parâmetro é a resistência, representada aí pela letra R. Então a tensão, a unidade da tensão é volts em V, da corrente é ampere, A, e da resistência é ohms, que é esse símbolo aqui, o ômega. Então, representando esses parâmetros em um circuito elétrico básico, a gente tem a fonte de tensão, o resistor. Então aqui a gente tem positivo, negativo, um resistor, uma tensão e uma corrente que percorre esse circuito. Fazendo uma analogia com um percurso da água de um rio, a gente consegue fazer uma analogia com o circuito elétrico para vocês entenderem um pouco mais do que é cada parâmetro dentro do circuito. Então aqui a gente tem um rio, mais ou menos, bem mais ou menos aqui, né, desenhado. Uma queda d'água aqui, uma cachoeira, uma queda d'água. E a gente tem uma largura aqui desse rio. Então essa queda d'água eu posso representar ela pela tensão de um circuito elétrico. A largura do rio eu posso chamar ela da resistência e o fluxo de água de corrente. Então, a gente fazendo essa analogia, a gente sabe que quanto maior essa queda d'água, maior vai ser a potência que a água vai chegar lá no chão. Então, quanto maior a tensão, maior a potência. A potência a gente vai falar dela mais para frente. E agora, entre a resistência e corrente, a gente sabe que se a gente aumentar a largura do rio, a água vai correr mais lenta. Se a gente diminui a largura do rio, a água vai correr mais rápido. Então, através dessa analogia, a gente consegue representar a fórmula de Ohm, que é V igual a RI, ou I igual a V sobre R. Então, a gente sabe que se aumenta a largura do rio, diminui o fluxo de água, e vice-versa. Agora, falando um pouco mais sobre a resistência, a fórmula da resistência é R igual a ρ vezes L sobre A. Ρ é a resistividade do material, L seria o comprimento e A a área. Então vamos supor que a gente tem aqui um material condutor, os dois de comprimento L. Só que a gente vê que essa área aqui é diferente dessa. A gente tem Azão e Azinho. Então, a gente sabe que para essa área maior, os elétrons vão ter vai ter mais espaço para entrar aqui nesse material e circular lá dentro. Nesse material que tem a área menor, os elétrons vão ter maior dificuldade de se locomover lá dentro. Então, esse material menor, ele tem a resistência maior. E esse material com a área maior, ele tem a resistência menor, porque os elétrons passam mais fácil nele. Então, por isso, a gente tem aqui que a
a resistência ela é inversamente proporcional à área do material. Agora, falando de resistores em série e em paralelo, vou começar falando dos resistores em série, como funciona. Quando os resistores estão em série, a corrente que vai sair aqui, ela vai obrigatoriamente passar nesse resistor, depois no outro. Ela não se divide. Então a gente fala que os resistores estão em série. Para você calcular a resistência equivalente nesse circuito, você soma as duas resistências. Então aqui seria 2R. Então, esse circuito aqui, ele é equivalente a esse circuito aqui, ó. Então, esse circuito é o mesmo circuito desse, representado de uma forma diferente, representado pela resistência equivalente deles. Já no caso de resistores em paralelo, a gente pode ver aqui que a corrente ela vai sair aqui da fonte e vai se dividir nesse ponto em I1 e I2. E aqui neste ponto, essas correntes vão se encontrar e vai sair a corrente total. Então, esse circuito ele tem dois resistores em paralelo. Então, para esse caso, a resistência equivalente será a multiplicação desses dois resistores dividido pela soma deles. Então, nesse caso, daria R ao quadrado sobre 2R. A gente corta um R com um R e dá R sobre 2. Então, esse circuito ele é equivalente a esse circuito aqui embaixo. Então, esses dois circuitos são equivalentes, representados de uma forma diferente. Aqui representado pela resistência equivalente desse circuito de cima. Voltando aqui no caso agora de resistores em série, vamos supor que a gente tem um circuito com 4 resistores, por exemplo, em série. Vamos supor que esse aqui é 2, 3, 4 e 5 ohms. Então, nesse caso, a resistência equivalente, a gente apenas soma todos. Então, a gente soma 5 mais 4, mais 3, mais 2, que dá 14 ohms. Então, a gente pode representar esse mesmo circuito com uma resistência equivalente de 14 ohms. Já no caso de resistores em paralelo, se a gente tiver mais de 2 em paralelo, como nesse caso aqui, três resistores em paralelo, vamos supor que aqui é 2 ohms, 4 ohms e 6 ohms. Nesse caso, a gente não pode resolver igual paralelo, a gente não pode multiplicar todos e dividir pela soma de todos, não. A gente tem que fazer de 2 em 2, sempre começando do mais externo. Então, primeiro a gente faz o resistor 2 e 4. Então, equivalente 1 será 2 vezes 4 dividido por 2 mais 4. 8 sobre 6. Dividindo por 2. Então, agora que a gente desenha aqui de novo o circuito equivalente 1, com uma resistência equivalente 1 aqui, ó, de 4 terços. E aqui 6. Então agora a gente faz esse equivalente aqui desses dois. Então a gente pega equivalente 2. Então a gente faz 4 terços vezes 6. 4 terços mais 6.
Então, fazendo essa conta aqui bem rápido, daria 24/3 dividido por 22/3. E aqui dá 1,09 ohms. Então, esse circuito ele pode ser representado aqui por apenas uma resistência equivalente de 1,09 ohms. Então, esse circuito é a mesma coisa desse circuito, representado pela resistência equivalente desse primeiro. Daí, então, a gente pode calcular a corrente total que sai aqui da nossa fonte de tensão. Então, galera, agora que a gente já sabe resolver resistores em série e resistores em paralelo, eu coloquei aqui duas regrinhas para a gente não confundir na hora de resolver um circuito como esse aí embaixo, desenhado aqui, ó. Então, a primeira regra é resolver resistores em série. Primeiro, sempre você vai resolver os em série. E depois, resolver resistores em paralelo, começando pelo mais externo, de 2 em 2, sempre. Os paralelos de 2 em 2. Então, vamos analisar esse circuito aqui. Como que a gente faria a resistência equivalente dele? A gente tem que, primeiramente, prestar atenção que a corrente sai do positivo aqui da fonte, né? Quando ela chega nesse ponto aqui, ela vai se dividir para cima e para cá. Então, ela vai lá para cima, vai vir para cá e nesse ponto aqui ela vai encontrar de novo. E vai seguir para cá. E vai passar nesse outro aqui. Então, a gente tem que saber que esse resistor está em série com todos esses outros aqui, ó, com o equivalente desses outros aqui. Esse aqui não está em série com esse, não. Você não pode chegar e fazer dois em série com dois, não. Porque está errado. Esse aqui, esse 2 aqui, está em série com a resistência equivalente toda desse aqui. Isso aí eu acho que dá para entender. Então, o que a gente vai fazer? Resolver a resistência equivalente aqui. E vai ter uma resistência aqui só equivalente. Daí, então, a gente vai ter em série com esse 2 aqui. Aí, a gente vai somar os dois e vai ter a resistência equivalente total. Então, vamos começar aqui a resolver esse circuito. Então, de acordo com aquela regra ali em cima, a gente começa pelos resistores em série. Então, a gente sabe que aqui está em série esses dois. 8 mais 4, 12 ohms. E esses dois em série também. 4 mais 2, 6 ohms. Então, agora, esse aqui está sozinho e esse está sozinho. Então, agora a gente vai resolver os paralelos, começando pelo mais externo, de 2 em 2. Então, a gente tem 12 e 6. Então, a gente vem e vai fazer o resistor equivalente 1, que é 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Isso aqui dá 72 por 18, vai dar 4 ohms. Acho que é isso mesmo, né? Sim. Então agora, esses dois aqui, ó, eu não vou ficar desenhando de novo não para ganhar tempo aqui. Então esses equivalentes aqui, ó, vai dar 4 ohms. Então agora, se você ver que aqui é 4 ohms, a gente tem aqui também 4. Então a gente tem resistência equivalente 2, 4 em paralelo com 4. Então é 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Então é 16 por 8, 2 ohms. Então, pegando aqui junto, a gente tem 2 ohms. Então agora a gente tem 2 em paralelo com 2, que vai dar o quê? Reg equivalente 3. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. 4 por 4, 1 ohm. Então agora a gente sabe que todos esses resistores aqui, ó, é equivalente a 1 ohm. Então agora a gente pode desenhar aqui, ó, 10, né? 10 volts, mais menos. A gente tem 1 ohm aqui, 2 aqui.
Fechou o circuito. A 2 e 1. Então a gente sabe que aqui é igual a 3 ohms. Então essa é a resistência equivalente total. 3 ohms. Agora, para a gente calcular essa corrente aqui, ó, essa corrente total aqui, é só a gente pegar e aplicar a lei de Ohm. O que a gente quer? A gente quer corrente, né? Então a gente faz o que? V dividido por R. O V são 10 volts, resistência equivalente 3. Isso aqui vai dar 3,33. 3,33 ampere. Então essa é a corrente total desse circuito aqui, ó. É essa corrente aqui. Então, galera, voltando aqui no mesmo exercício anterior, aqui a gente tem o circuito equivalente, né, com a resistência equivalente, 1 mais 2, 3 ohms. E a gente tem aqui a corrente de 3,33 amperes que a gente calculou, né, total. Agora vamos supor que lá no começo do exercício pedisse a gente para encontrar a corrente que passa apenas nesse resistor aqui do meio de 4 ohms. Como que a gente calcularia essa corrente? Então, primeiramente, antes de começar esse exercício, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente tem um circuito em série como esse de cima aí, 2 resistores em série e 10 volts, a gente tem que saber que há uma queda de tensão aqui nesse resistor e há uma queda nesse outro. A queda de tensão nesse mais a queda de tensão nesse tem que ser igual a essa tensão aqui que sai da fonte. Então, se esses resistores fossem iguais, 2 e 2 ohms, a gente teria 5 volts de queda aqui e 5 aqui, totalizando 10 volts. Então, o que eu quero explicar aqui é o seguinte, no circuito com resistores em série, a corrente ela é a mesma, ela não se divide, mas a tensão se divide. Vamos supor que 2 ohms e 2 ohms. A gente teria uma queda aqui de 5 volts e uma queda aqui de 5 volts, porque os resistores são iguais. Se fossem diferentes, a queda seria proporcional. O resistor maior teria maior queda e o resistor menor teria menor queda de tensão. Então a gente tem que saber isso. No circuito em série, a corrente que passa em cada resistor é a mesma, mas a tensão em cada resistor tem que se somar e dar o mesmo valor aqui da fonte. Então a tensão se divide. E no circuito em paralelo é o contrário. No circuito em paralelo, vamos supor que aqui 10 volts, a gente tem que a tensão aqui também é 10 volts, porque a gente só tem um resistor aqui, e a tensão nesse resistor também é 10 volts. Então a tensão em um circuito paralelo é a mesma. Vou colocar de 2 ohms também, para ficar igual de cima. Então aqui no circuito em paralelo, a gente sabe que a tensão será a mesma para os dois resistores, porque eles estão em paralelo. Então você tem que pensar aqui, ó, nesse ponto e esse ponto é o mesmo desse e desse, né? Você não tem nenhum resistor aqui nem aqui, então é o mesmo ponto. Então a gente tem que pegar que a tensão aqui para cá, daqui para cá para cima, é toda a mesma. Então aqui, ó, são 10 volts para todos os resistores que tiver aqui para cima, de um ponto até esse. E a corrente ela se divide, ó. Chega aqui, ela vai dividir em 1 e 2, para cima e para o lado. Então, no circuito em paralelo, a corrente se divide e a tensão se mantém a mesma para todos os resistores. Então, sabendo disso, eu vou ensinar agora a calcular a queda de tensão em cada resistor. Primeiro, um circuitinho simples aqui, ó. A gente tem aqui 10 volts. Vamos supor que a gente tem aqui agora, vou colocar os resistores diferentes
para não ser a mesma tensão, né? Então vou colocar aqui 4 ohms e aqui 10 ohms. Ficou meio grande, mas tá bom. Como que a gente calcula a queda de tensão aqui e aqui? Primeiramente, a gente tem que calcular a corrente total. Então, a corrente vai ser V sobre R, né? Então, 10. Qual que é a resistência equivalente aqui? 14. Então, a gente fazendo aqui 10 dividido por 14, a gente tem 0,71 ampere de corrente total ali. Agora, para você saber a queda de tensão no resistor de 4 e a queda de tensão no resistor de 10, é só a gente fazer o quê? O que é tensão? No RI, qual que é a resistência aqui? 4 vezes, qual que é a corrente? 0,71. Então, 0,71 vezes 4 vai dar 2,84 volts. Então, essa é a tensão aqui, ó, no resistor de 4. No resistor de 10, vou pôr aqui 10 e 4. Vai ser R vezes I também. Então, vai ser 10 vezes 0,71. Então, a gente sabe que é 7,1 volts. Então, aqui, a queda nesse resistor de 10 é 7,1. Se a gente somar 7,1 mais 2,84, vai dar 9,94, né? Quase 10 volts, né? Porque eu arredondei esse valor aqui, ó, de 0,71. Eu arredondei ele. Na verdade, ele é 0,714. Se eu tivesse feito 714 aqui, aí daria 10 volts aqui certinho. Então, você pode ver que somando a queda em cada resistência aqui, queda de tensão, a gente tem o mesmo valor da fonte. Então, é assim que a gente calcula a queda de tensão em cada resistor num circuito em série. Agora, para um circuito em paralelo, vamos supor esse circuito aqui. Vou colocar os mesmos valores, ó, 4 e 10 ohms e 10 volts. Positivo e negativo. Para esse circuito, a gente sabe que a tensão vai ser a mesma, né? Porque é paralelo. Então, a gente tem 10 volts, tanto nesse resistor, quanto nesse resistor. Só que a corrente, ela se divide. Então, como é que a gente calcula essa corrente 1 e essa corrente 2? A gente sabe que corrente é o quê? V sobre R, né? Quanto que é a tensão em cada resistor? Não é 10? Então, vamos pôr I1 aqui. A gente sabe que a tensão é 10, que ela é a mesma para os dois resistores. E quanto que é a resistência de 4? É 4, né? Então, 10 dividido por 4 dá 2,5 ampere. Então, a gente sabe que I1, essa corrente que sobe aqui, ó, ela é 2,5 amperes. E aí, 2 é o quê? É 10 também, que a tensão nesse resistor é 10, dividido por 10 ohms. Então, é 1 ampere. Então, a gente sabe que a corrente chega aqui, ela sobe 2,5 para cima e vem 1 ampere para cá. E chega aqui, elas se encontram de novo e desce a soma das duas, que é 3,5. Para a gente saber se realmente é 3,5, essa corrente total, a gente faz o quê? A gente pega, faz a resistência equivalente de 10 e 4, que é o quê? 4 vezes 10 dividido por 14, né? 10 mais 4, mesma coisa. Isso aqui vai dar 2, deixa eu fazer aqui de novo. 857. Opa, 2,857 ohms. Então, essa é a resistência equivalente. Para a gente calcular a corrente, a gente pega 10 dividido por 2,857 e a gente tem a corrente total de 3,5 amperes. Então, deu certo, ó. Se a gente somar aqui dá 3,5, corrente total aqui deu 3,5. Então, aí a gente tem todos os parâmetros desse circuito calculado. Corrente, tensão em cada resistor, tensão da fonte, isso aí. Então, pessoal, voltando aqui de novo naquele circuito, que é o principal que a gente quer saber
essa corrente que passa aqui, ó, nesse resistor aqui de 4 ohms. Como que a gente vai saber isso? A gente sabe que aqui, ó, todos esses resistores aqui valem 1 ohm. A resistência equivalente deles é 1 ohm, que a gente calculou lá antes. E está em série aqui com esse resistor de 2. E a gente calculou a corrente total, que deu 3,33 amperes. Então, se esse resistor de 1 ohm vale todos esses aqui, e aqui está em série com ele, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse divisor de tensão aqui, ó. A gente sabe que tem uma queda aqui e uma queda aqui de tensão. E essa queda aqui nesse resistor de 1 ohm é a mesma queda que dá em todos esses resistores aqui, ó. Porque eles estão todos em paralelo. Então, o que a gente vai fazer? Calcular aqui, ó, a queda de tensão aqui, V1. Então, como é que a gente faz isso? V é R vezes I. V1, né? Então, V1 vai ser o quê? 1, que é a resistência aqui, vezes 3,33. Então, aqui vai dar 3,33 volts. Então, a gente sabe que desse ponto para esse, a gente tem uma queda de 3,33 volts. Então, para a gente calcular essa corrente aqui, o que a gente faz? Se a tensão nesse resistor de 4 é 3,33, então vamos chamar aqui de I1, aquela corrente que passa no resistor 4, de 4 ohms. Então, a gente vai pegar V sobre R, né? Qual que é a tensão naquele resistor de 4? 3,33. Qual que é a resistência dele? 4. Então, a gente divide 3,33 dividido por 4, 0,83. 25 amperes. Então, essa é a corrente que passa no resistor de 4 ohms. Então tá aí, se você quiser saber a corrente que passa aqui em cima, só nesse resistor de 8 e de 4, como é que a gente faria? Vamos chamar de I2, aqui, ó. Tensão é a mesma, 3,33. Qual que é a resistência lá? A gente soma, né? 8 mais 4, 12. Porque eles estão em série, como se tivesse uma resistência aqui de 12. Então, 3,33 dividido por 12, 0,28 mais ou menos amperes. Então, a gente consegue calcular qualquer parâmetro, qualquer corrente, qualquer tensão de qualquer ponto do circuito com a lei de Ohm, tá vendo? Só a gente entender o circuito, ver o que está em paralelo, o que está em série, a gente consegue calcular tudo. E agora, então, com todos esses resultados aqui, eu vou fazer uma simulação no computador com um software de simulação de circuitos elétricos e vou mostrar para vocês que todos esses valores aqui estão certos, né? Vão bater. Então vamos lá. Então, galera, estou aqui no simulador chamado Multisim. É um simulador para circuitos elétricos muito bom, que eu costumo utilizar. E eu vou montar aqui aquele circuito que a gente fez o exercício dele, com os mesmos valores e tudo, para a gente conferir aqui e ver que a lei de Ohm realmente funciona.
Então, eu vou dar play. Vou dar play aqui no circuito. E os valores que tem que dar são o seguinte, ó. Tem que aparecer 3.33 nesse voltímetro. 0,8325 aqui no resistor de 4 e 0,28 aqui em cima. Então eu vou colocar o terra aqui, senão não vai funcionar. Colocar o terra aqui, porque senão não funciona o circuito, tem que estar aterrado. E vou dar play. Então tá aí, ó, como a gente pode ver, ó, 3,33 aqui no voltímetro, igual no nosso exercício. 8,33 aqui no resistor de 4 ohms e 0, mais ou menos 0,28 no resistor nos resistores 8 e 4. Então tá aí, galera, provando que a lei de Ohm funciona realmente. Então, galera, para finalizar aqui essa aula de lei de Ohm, eu vou finalizar com um exemplo prático. Estou aqui com dois resistores de 560 ohms e dois resistores de 4,7 k ohms, ou 4.700 ohms. E vou então fazer um circuito aqui. Vou desenhar primeiro um circuito com esses valores de resistores. E depois vou montar um circuito real com esses resistores, para a gente medir, fazer as medições e comparar os resultados com os calculados aqui. Então aqui eu vou pôr um de 560, aqui eu vou pôr um de 4,7 k ohm. Aqui eu vou pôr de 560 e aqui de 4,7 k ohm. Então o que eu quero medir, o que eu vou medir aqui vai ser uma tensão de 5 volts. O que eu quero medir aqui então vai ser essa corrente que vai passar nesse resistor de 4,7, que eu vou chamar de I1. E quero medir também, deixa eu ver aqui, eu vou tirar esse resistor aqui, ó, não vou usar ele. Então deixa eu desenhar o circuito aqui de novo, porque senão vai ficar igual ali o circuito. Não quero que fique igual não. Então eu vou botar só aqui esses dois em paralelo, ó. 4,7K, 560 ohms e 4,7K. Então vou usar esse circuito aqui como exemplo. Então vou querer calcular a corrente I1 que passa aqui no resistor de 4,7 e calcular a queda de tensão nesse resistor aqui de 4,7. Vou chamar de V1. Então vamos fazer aqui na mão primeiro, para ver quanto que vai dar esses valores de I1 e V1, e depois a gente vai fazer as medições reais aqui. Então vamos fazer aqui o paralelo desses dois primeiro aqui. Então é 4,7K vezes 560 dividido por 4,7K mais 560. Resistência equivalente 1. Deixa eu fazer na calculadora aqui. Então aqui tá dando 500,38. Eu vou confiar aí na minha conta, né? Espero que esteja certo. 500,38 ohms. Então aqui a gente tem 500,38 ohms em paralelo, em série com 4,7K. Então a resistência equivalente total vai ser 500,38 mais 4.700, que vai dar 5.200
0,38. Então essa é a resistência equivalente total. Então agora a gente calcula o I total, que é 5 dividido por 5.200,38. Isso aqui vai dar 9,61 vezes 10 a menos 4. Então é uma corrente bem baixa aí, né? Por a gente está se tratando de um circuito eletrônico, né? Com resistências bem altas. Então esse valor aqui, ó, vou colocar ele, e total vai ser 0,123961. Então é isso aqui, ó. Esse é o valor da corrente total. Então, para a gente saber aqui qual vai ser a queda de tensão, o que a gente faz? Multiplica a corrente total. Então aqui, ó, V1 vai ser 4,7K vezes esse valor aqui, ó. Isso aqui, então, V1 vai ser igual a 4,52 volts. Então, a gente pode ver que a maior parte da tensão vai para esse resistor, porque ele é bem maior do que 500, né? 500,38. Então, V1 a gente já calculou. Agora, I1, para a gente calcular I1, o que a gente faz? A gente tem que saber esse valor aqui de tensão, que é o V2, vou chamar de V2 aqui, que vai ser 0,00961 vezes 560, né? Então, o V2 vai ser 0,538 volts. Então eu pego agora para calcular I1 vai ser o que? V2 dividido pela resistência, 4,7. Então I1 vai ser 0,538 dividido por 4.700. Vai dar 1,14 vezes 10 a menos 4. Então tá aí, ó. A gente tem aqui essa corrente bem pequena passando nesse resistor de 4,7 e uma tensão de 4,52 no resistor de 4,7. Vamos agora testar na prática esse circuito. Então, pessoal, eu estou aqui com uma protoboard, uma fonte de 5 volts saindo aqui nesses dois fios, amarelo positivo, azul negativo. Estou aqui com mais dois fios, os resistores e o circuitinho que a gente acabou de resolver com os valores ali calculados, que a gente calculou, né? 4,52 aqui nesse resistor de 4,7. Deixa eu colocar aqui 0,48, né, volts nesse aqui, que é a diferença, né, de 5. Aqui é 5 volts, positivo e negativo. Então a soma de 4,52 com 0,48 vai dar 5 volts. E uma corrente de 0,1 mais ou menos miliampere no resistor de 4,7. E aqui com o multímetro, que eu vou ligar ele aqui na escala de tensão contínua. Então, primeiramente, eu vou montar o circuito igual esse que a gente resolveu aqui na protoboard para a gente fazer as medições. Vamos lá.
Então tá aí, pessoal, circuito montado. Eu vou ligar aqui o circuito. Não tem problema encostar aqui, porque a corrente é bem baixa, então não tem problema. Então, já liguei o circuito e agora eu vou medir a tensão V1 de 4,52 nesse resistor de 4,7. Então vamos ver se está batendo. Então a gente está tendo ali 4,49. Uma diferença de 0,03. Isso é normal para um circuito real, então não tem problema. Até mesmo porque os resistores não são tão exatos assim. E essa aqui, medindo aqui, 0,46. 47, olha lá. Teria que dar 0,48. Então, uma diferença de 0,02 também não tem problema. Então, a gente viu aí que o V1 bateu. Para a gente agora calcular a corrente que passa nesse resistor aqui, ó, de 4,7, que está em paralelo com 560, a gente vai abrir ele, colocar um fio aqui, vai mudar aqui, ó. A gente vai colocar a escala para miliampere e tem que mudar aqui a ponta para cá, para medir corrente. Porque a gente precisa medir em série, né? Corrente a gente mede em série. Então, circuito ligado, a gente encosta aqui e encosta aqui. Olha lá, tá dando 0,097, que é quase 0,1 miliampere, né? Então, tá dando 0,097 miliampere. Quase 0,1 miliampere. Então, tá bem aceitável aí esse valor. Então, é isso, pessoal. A gente mostrou aí no circuito real que a lei de Ohm realmente funciona. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe aí com seus amigos e continue aí seguindo o canal para aprender bastante sobre eletrônica. Valeu, até a próxima.